Olá, você aí, você por acaso se considera um cristão? Seja um católico ou evangélico, você de fato se considera um cristão? Com isso, eu gostaria de lhe fazer outra pergunta, uma pergunta a qual muitos têm dúvida e muitos se questionam. Você de fato já se perguntou se seu batismo é válido? Será que o meu batismo de fato trouxe remissão dos meus pecados? Será que o meu e o seu batismo nos traz de fato a salvação? Essa é uma pergunta que nós devemos se fazer, pois disso depende a nossa salvação. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que isso faz parte da vida do cristão e tem que ser de forma correta. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, os irmãos que ali estavam perguntaram aos apóstolos e o apóstolo Pedro: irmãos, o que de fato nós faremos mediante essas coisas que nós estamos vendo? O que de fato eu e você faremos também em relação àquilo que nós vemos, aos milagres que Deus nos faz, àquilo que nos leva à conversão, que nos leva a acreditar que de fato Jesus existe, que de fato Jesus morreu por você e por mim, que de fato nós faremos mediante isso. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, no versículo 38 ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vemos que, de fato, esse é um ato que deve fazer parte de nossas vidas. Agora, qual a maneira correta de sermos batizados? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou é em nome de Jesus, como o apóstolo Pedro nos ensina? Muitas religiões batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outras batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus. E outras batizam em nome de Jesus. Agora, saber de fato o que tem validade. Nós vemos em Mateus capítulo 28, versículo 19, que Jesus nos dá uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele não está mandando nós repetirmos a palavra Pai e nem a palavra Filho, pois são palavras em nome do Pai. E sim, nesse nome há poder para curar, para libertar, para fazer todas as coisas. Nós vemos que é no nome que há poder e não na palavra, pois claramente nós vemos que Jesus nos dá uma ordem: ide por todo mundo batizando em nome do Pai. Qual o nome do Pai? Qual o nome do Filho? E qual o nome do Espírito Santo? Nós vemos que um versículo antes, no caso no versículo 18, Jesus vem dizer o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é dado todo o poder do céu e na terra a mim. Nós vemos que Jesus deixou bem claro, antes de ele falar sobre o batismo, ele disse que foi dado toda a autoridade a ele. E quem deu a autoridade a ele? O Pai. O próprio Pai deu a autoridade ao Filho. E no nome de Jesus Cristo há poder para curar, como nós vemos, as orações, as intercessões, as curas, os milagres, todas as coisas são feitas em nome de Jesus. Por que o batismo, no caso, seria diferente? No caso, nós vemos que só o nome de Jesus há poder para nos libertar dos nossos pecados e nos trazer de fato a remissão e nos trazer o Espírito Santo de Deus. Para ficar mais claro para você, eu quero deixar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu sou seu pai e você, como meu filho, eu peço para você ir à mercearia que o proprietário tem por seu nome João. Eu conheço o seu João, você porém não conhece e nem o seu João o conhece. Você chega até o seu João e pede ao seu João que me envie 2 pacotes de bolacha. Você vai até a mercearia e diz: seu João, o meu pai me mandou aqui para que eu pegasse com o senhor 2 pacotes de bolacha. Depois ele acerta aí com você. E o seu João, sem lhe conhecer, vai questionar: ué, quem é seu pai? Qual o seu nome? Você vai dizer: ué, meu pai é o Pedro. E aí automaticamente ele de fato irá saber quem solicitou aqueles pacotes de bolacha e aí sim será gerado a autoridade. Você nota que não é na palavra Pai que há autoridade, e sim no nome do Pai. A partir que é falado o meu nome, o seu João entende e de fato é manifesto a autoridade para que de fato você venha e me traga os pacotes de bolacha.
Ficou bem claro para você? A mensagem a qual Jesus quer nos passar em Mateus capítulo 28, versículo 19 é a seguinte: ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, um versículo antes ele diz que a ele o Pai concedeu toda a autoridade na terra e nos céus. Por isso, o nome de Jesus Cristo é suficiente. E a mesma coisa de estar usando o nome do próprio Deus, pois o próprio Deus deu autoridade para que no nome do Filho fosse realizado curas, milagres e perdão dos nossos pecados. E aí, de fato, o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou deve ser como o nosso amado apóstolo Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De fato, o seu batismo é válido? De fato, você recebeu o perdão dos seus pecados?